Bom, gente, vencida aí a etapa 1, 2, 3 e 4, agora a gente vai entrar no tema 5. Qual é o tema 5? O tema 5 são alguns princípios de direito ambiental. E por que alguns princípios? Porque ninguém é maluco de falar sobre todos os princípios de direito ambiental, porque são pelo menos uma centena. Tá? E vários deles foram trazidos pela Carta do Rio de Janeiro, quando falamos em 1992, na conferência da ONU que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, chamado Rio 92, também conhecido como Eco 92. Tá? Um conjunto de 27 princípios trazidos pela Carta do Rio, compuseram os primeiros princípios de direito ambiental. Vários desses princípios já estavam contemplados na Constituição de 88, promulgada 4 anos antes, e outros desses princípios já constavam da Política Nacional de Meio Ambiente, que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional 9 anos antes da Conferência do Rio de Janeiro, da Rio 92, ou seja, 1981. Tá? Então, percebam que o Brasil tem uma legislação extremamente sofisticada, de vanguarda, excelente. Quem fiscaliza a aplicação dessa legislação é que talvez não seja tão bom quanto a legislação. Mas a gente está bem servido de leis e de normas aí. Eu destaquei 12 princípios para que nós pudéssemos fazer análise, e a escolha desses princípios foi com base na aplicação no nosso dia a dia como operadores do direito. Tá? Então, são 12 princípios aí dentre a imensidão de princípios que nós temos, mas esses eu destaquei porque eu acho que são aqueles que a gente mais utiliza no nosso dia a dia como operadores do direito e também como analistas ambientais no IPAAN, etc. Tá? Eu vou apresentar esses princípios em conjunto. Eu não vou apresentar de um por um. Eu vou apresentar de 2 por 2 ou de 3 por 3, de acordo com a afinidade que eles têm entre si. E os dois primeiros é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Professor, eu nunca consegui compreender bem esse princípio. Porque você está mais preocupado em compreender o que está por trás do nome do que no nome propriamente dito. Se você souber o que é prevenção e o que é precaução, você compreendeu o princípio. A prevenção, gente, você se previne daquilo que você já conhece. A gente vai se prevenir da Covid. Máscara, álcool em gel. Uma prevenção. A gente já sabe os efeitos da Covid, os efeitos nefastos da Covid. Então a gente vai se prevenir. AIDS. A gente vai se prevenir. Precaução. Eu não sei os efeitos nefastos daquilo. Então eu vou me precaver. Rapaz, eu vou me precaver de realizar determinada coisa porque eu nem sei o que pode acontecer. Então é mais uma questão de semântica do que de compreensão. Então, uma vez analisado semanticamente as duas palavras, agora a gente vai aplicar no direito ambiental, tá? Então, o princípio da prevenção e o princípio da precaução estão relacionados aos riscos da atividade, aos riscos das condutas ou aos riscos que o empreendimento pode trazer. Estes podem ser riscos certos, prováveis ou riscos plausíveis, conhecidos ou não. Quando são conhecidos, aplica-se o princípio da prevenção. Quando não são conhecidos os resultados nefastos, aplica-se o princípio da precaução. Princípio da prevenção. É importante evitar ou desautorizar uma atividade, conduta ou empreendimento quando as consequências ou resultados são sabidamente nefastos. Eu conheço os resultados da Covid, da HIV. E aí eu dou um exemplo. Somente licenciar atividades que utilizam mercúrio se o tratamento desse produto for realizado com cuidados especiais. Eu, numa atividade, eu como órgão licenciador, vou pegar um projeto de uma atividade que trabalha com mercúrio, vou exigir, por meio das condicionantes, que o tratamento dado àquele mercúrio seja assim, 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 assado. Com base no quê? O princípio da prevenção.
Eu conheço os efeitos nocivos do mercúrio há muitos anos. Eu sei como lidar com o mercúrio? Sei, há muitos anos. Então, vou fazer essa exigência com base no princípio da prevenção. Princípio da precaução. É importante evitar ou desautorizar uma atividade, conduta ou empreendimento quando as consequências ou resultados são plausivelmente nefastas. Indúbio pro réu, né, gente? Indúbio pro natura. Na dúvida, eu tenho dúvida. Não, isso não dá problema não. Meu irmão, não sei. Já ouvi dizer que dá, a ciência ainda não comprovou se dá. Indúbio pro natura. Não vou autorizar enquanto eu não tiver certeza científica para autorizar. Isso lembra alguma coisa? Lembra, né? Lembra. Né? Então, não vou autorizar determinada medida enquanto eu não tiver certeza científica daquilo. Não vou licenciar atividades que se utilizem de agrotóxicos não aprovados pela Anvisa. Por quê? Não conheço os agrotóxicos? Princípio da precaução. Estou me precavendo. Estou me prevenindo? Não, porque eu não conheço, então estou me precavendo. Não é uma questão só de semântica, né, da palavra. Princípio do poluidor-pagador, do usuário-pagador e do princípio do protetor-recebedor. Esse princípio do protetor-recebedor é recente, tá, gente? Quando eu falo recente, eu digo coisa de 10 anos, tá bom? Que é relativamente recente. Então, o que é o princípio do poluidor-pagador, gente? Primeiro, vamos falar dos três em conjunto. O meio ambiente é um bem de uso comum do povo, logo, caso alguém o degrade o meio ambiente, será obrigado a recompor os danos. Se alguém... Plano de recuperação de área degradada. Acabei de falar, agora há pouco. Se alguém se utilizar de uma área, comprometer aquela área, ainda que seja uma degradação lícita, ou seja, licenciada, você tem que recompor os danos. Alguém obtenha ganhos individuais com recursos ambientais, será obrigado a colaborar com a melhoria do meio ambiente. Ora, se o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, por que alguém pode se utilizar individualmente daquele recurso ambiental, individual e especialmente para se enriquecer? Não tem problema, desde que você tenha dê uma retribuição. A externalidade negativa terá que ser compensada. Afinal de contas, o meio ambiente não é exclusivamente seu. E 3, alguém que adote práticas ambientalmente positivas poderá ser premiado. Então, se eu estou ajudando o poder público estadual na fiscalização ambiental, por que eu não posso ser remunerado por isso? Ou premiado por isso? Ou ser estimulado economicamente de alguma forma por isso? Né? A gente tem um programa aqui no Amazonas muito importante chamado Programa Bolsa Floresta, que estão querendo até mudar o nome aí. Essa coisa de bolsa já não está mais legal. Tá? Estou falando isso em primeira mão, inclusive, para vocês. Tá bom? Por quê? Porque são os guardiões da floresta que realizam atividades que não estão obrigados a realizar e podem, evidentemente, serem estimulados, e são, evidentemente, estimulados financeiramente ou com estímulos não financeiros também a continuarem a realizar esse papel importante. Tá? Então, nós temos aí o princípio do poluidor... Eu já falei sobre os 3 princípios, agora eu só vou nominá-los. Tá? Princípio do poluidor-pagador, aquele que cria externalidades negativas, precisa compensar o dano causado ao meio ambiente. As áreas atingidas pela poluição ilícita ou até mesmo pela degradação licenciada precisam ser reparadas. Princípio do usuário-pagador, aquele que se utiliza de maneira especial, de maneira extraordinária, de um recurso ambiental, ainda que não cause dano, precisa pagar por isso. Exemplo, o escoamento de resíduos, ainda que não poluentes, para um rio, deve ser remunerado. Outorga dos recursos hídricos. 3. Princípio do protetor-recebedor. Aquele que realiza por liberalidade, não tem que ser obrigado. Se for obrigado, sai do protetor-recebedor. Aquele que realiza por liberalidade boas práticas ambientais nas atividades devem ser recompensados. Exemplo, Programa Bolsa Floresta. Percebam o que eu falei anteriormente, a gente está falando em conjunto os princípios, que são princípios que se correlacionam.
Agora, os princípios que eu entendo que se correlacionam são o princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da solidariedade intergeracional e princípio da vedação ao retrocesso. Bom, o desenvolvimento econômico não pode prescindir da sustentabilidade. Ecologia e economia são coisas indissociáveis. Eco, oikos, casa em grego. Todos os ganhos ambientais devem ser compartilhados, inclusive com as gerações futuras. Não só com a geração presente, mas com as gerações futuras. Deve-se evitar o retrocesso no que se refere aos ganhos ambientais obtidos ao longo da história. Então a gente avança ambientalmente e há um retrocesso. Isso não é possível, não é permitido ou não é quisto. Pelo menos não é bem-vindo. Tá bom? Então, princípio do desenvolvimento sustentável. Gente, o que é o desenvolvimento sustentável? O que é o princípio do desenvolvimento sustentável? Nós só podemos explorar um recurso ambiental na medida e na proporção da sua regeneração. Se eu tenho uma árvore que dá 10 frutos por dia, eu não posso colher 12 frutos por dia, porque eu vou colher os 10 produzidos e mais 2 do estoque. E vai acabar se eu fizer isso? Vai. É sustentável? Não é sustentável. Mas se eu colher 9 frutos por dia de uma árvore que produz 10, é sustentável? É sustentável. Inclusive, eu aumento meus estoques. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável é eu desenvolver economicamente, socialmente, respeitando os limites ambientais. Quando eu acho a curva ótima entre a ecologia e a economia, eu estou aplicando o desenvolvimento sustentável. O ponto ótimo. Qual que seria o ponto ótimo? Se a árvore produz 10, vou colher 10. Esse é o ponto ótimo. Porque eu tenho maior ganho respeitando o meio ambiente. Hoje, a gente consome tudo aquilo que a natureza nos oferece até o mês de julho. Todo o resto que a gente consome entre metade de julho a dezembro é o estoque. Vai acabar? Vai. Princípio da solidariedade intergeracional, já falamos algumas vezes. É necessário assegurar as gerações vindouras, assegurar que as gerações vindouras possam usufruir do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí um exemplo de aplicação, né, desse princípio é a manutenção das reservas legais. A gente vai ver que aqui no bioma Amazônia, né, da Amazônia Legal, você é obrigado a manter 80% da sua área em terra rural. Tá? A gente vai ver isso daí direitinho. Tá legal? O desenvolvimento sustentável, também não falei o exemplo, mas manejo de recursos ambientais em geral. Tá? E vedação ao retrocesso, é necessário evitar, retirar ou diminuir vantagens conseguidas em prol do meio ambiente. Exemplo, desestímulo, a gente precisa desestimular as alterações da legislação ambiental com vistas a diminuir a proteção do meio ambiente. Então, isso é a aplicação da vedação do retrocesso. Quando a gente desestimula por meio da força que a sociedade tem, protestos, brigas, audiências, brigas no bom sentido, evidentemente, reivindicações, melhor dizendo. E aí a gente desestimula o poder público a retroceder nos ganhos, pelo menos legislativos, que tivemos ao longo aí dos anos. Ok? Estamos quase concluindo. Princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, já falamos um pouquinho, vamos repetir. E princípio da cooperação entre os povos. O planeta é a casa de todos, oikos. E por isso, todos têm responsabilidade pela sua conservação. Cabendo ao poder público e à coletividade, né, o dever de protegê-lo e preservá-lo, de acordo com o artigo 225,
da Constituição Federal. Então nós temos aí o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Esse princípio diz que os povos que tiveram a oportunidade de, ao degradar o meio ambiente, enriquecerem, eles têm uma responsabilidade diferenciada em relação àqueles povos que não tiveram a oportunidade de enriquecer com a degradação ambiental. Seja porque não quiseram, seja porque o destino assim quis. Mas o fato é que todos temos responsabilidade, uns maiores do que os outros. E o princípio da cooperação entre os povos também está muito correlacionado a isso. Para dar efetividade maiores medidas de conservação ambiental, é preciso que haja cooperação entre os países, por meio da troca de informações, por meio da troca de dados ambientais, por meio da troca de experiências, por meio da troca de tecnologias, por meio da troca de soluções sustentáveis, bem como repasse de, faz-me rir, recursos financeiros, né? Para financiar tudo isso, de projetos que garantam a proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A gente tem um banco muito generoso, que é o KfW, que tem uma parceria muito grande com o meio ambiente, tá? Sobretudo no Brasil. Então, o KfW é um banco público alemão que financia vários projetos aqui na Amazônia, tá? Então, é o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, e princípio da cooperação entre os povos. Tem outros exemplos? Tem, mas eu destaquei esse. E, por fim, o planeta é a casa das pessoas, não canso de falar. Por essa razão é que todas as decisões e todas as informações, e todas não são algumas, todas são todas. Todas as decisões e todas as informações relativas ao meio ambiente precisam ser compartilhadas de maneira irrestrita. O princípio da participação é garantir a participação popular nas decisões que envolvam o meio ambiente, qualquer decisão, qualquer instância, qualquer esfera. É necessária a participação popular para se legitimar aquela decisão especificamente relacionada ao meio ambiente, tá? Exemplo, o licenciamento ambiental pode ser precedido de audiência pública. E princípio da informação é garantir a todos o acesso irrestrito às informações sobre o meio ambiente. Pessoal, a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei de 2012, ela diz o seguinte: você que quer uma informação pública, você vai me apresentar o seu título de eleitor, porque só cidadão pode pedir, e você vai me dizer a razão pela qual você quer essa informação. A lei, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que veio com a Lei 6938, de 1981, ela diz o seguinte: você é gente? Sou. Então você pode ter a informação que você quiser. Não, mas eu quero dizer o motivo. Vai dizer por que quer. Não precisa nem dizer o motivo. Então perceba que o princípio da informação é tão importante que em 1981 já tinha algo mais irrestrito do que hoje a tão consagrada Lei de Acesso à Informação, que já é muito boa. Mas imagina você, sem precisar ser cidadão, sem precisar ser morador do país, o cara lá da Lituânia falar: eu quero determinada informação sobre o meio ambiente no Brasil. O IBAMA vai ter que dar um jeito de produzir aquela informação e entregar para ele. É o princípio da informação. Ok, gente?